não é só ele, não é só o adolescente, são todos. Então, a pessoa já numa fase mais adulta, ela já tem mais informações e ela procura ajuda com mais facilidade. Então ela pode ser ajudada. Doutor Crispim, o senhor acha então que a mulher excessivamente ciumenta, aquela mulher que se o marido chega 10 minutos depois do horário que ele está acostumado a chegar, isso pode ser considerado toque? Aquela pessoa que tem mil imaginações a respeito e cria coisas que na verdade só existem na mente dela, isso pode ser considerado toque? Bem, nem todo ciumento é um obsessivo compulsivo. Agora, muitos ciumentos realmente estão com pensamentos obsessivos e esse pensamento ocupa o tempo todo da pessoa. Então, o atraso é como se fosse uma certificação. Está me traindo mesmo e tal, né? E aí a pessoa é capaz de tomar medidas extremamente severas, extremamente rígidas e até de afastar o outro. Há muitos casamentos que terminam porque um dos elementos tem um tipo de ciúme ligado ao toque. Agora, é importante não confundir com a personalidade anancástica, que é um tipo de personalidade obsessiva, rígida, cheia, tudo certinho, tudo se certifica de tudo, é aquela pessoa que não deixa não faz nenhum compromisso sem assinar, sem rever. E esse tipo de personalidade também, às vezes, é confundido com obsessivo compulsivo, mas ele não tem aquela ansiedade, nem as ideias tão absurdas. E não é tão grave também. O sofrimento não é tão grande. O toque, então, seria assim, pensamentos repetitivos em toda ordem. Qualquer tipo de pensamento que for repetitivo excessivamente pode ser considerado toque. E aí vem causar a doença. Isso, são ideias dominantes, ideias que a pessoa não consegue controlar. Porque é diferente, eu quero pensar naquilo, aí é outra coisa. A pessoa não quer pensar, ela não tem prazer naquilo que ela pensa, nem sente nenhuma utilidade nos atos que ela se vê obrigada a praticar. É como então se a mente nossa, né, tivesse programada para repetir aquilo muitas vezes e aí acontecesse. Isso, é uma programação e o tratamento justamente é isso, é você conseguir vencer essa programação. Na psicoterapia cognitiva comportamental, o que a gente ensina a pessoa é que ela pode resistir, passar por aquela fase de ansiedade que é muito sofrida mesmo, e daqui a pouco aquela ansiedade vai diminuindo. É que nem o fumante. O fumante, ele também está compulsivo. Então, quando ele sente aquela vontade de fumar, se ele resistir, daqui a alguns minutos prolongados pelo sofrimento dele, ele perde aquela vontade. Tem um máximo de ansiedade e depois vai caindo. Então a pessoa aprende a conviver com aquilo, é claro que ajudada por sessões de hipnose às vezes, ajudado também pelo medicamento. Existem uma série de medicamentos da linha dos inibidores da captação da serotonina, e esses medicamentos eles diminuem a série de pensamentos obsessivos, então dá para a pessoa poder controlar. Doutor Crispim, o senhor tem algum caso assim que tenha chamado muito a sua atenção nesses anos todos de consultório? Olha, um caso que eu achei que é muito ilustrativo da ansiedade e também da ajuda que às vezes o psiquiatra, o médico e o medicamento trazem, foi de um cirurgião famoso, até, uma clínica muito grande, e que ele sempre teve um certo comportamento obsessivo que ele dominou. Mas, na época, ele estava passando por uma fase dolorosa da vida em que a mulher estava querendo separar a esposa dele, pedindo o divórcio, contra a vontade, ele querendo manter o casamento. E ele começou a ter um comportamento de, após as cirurgias, um pensamento intruso, invasor, de que ele tinha esquecido uma compressa, ou que tinha esquecido alguma pinça, material cirúrgico dentro do abdômen da paciente. Ele era obstetra e fazia cirurgias ginecológicas também. Então esse cirurgião, ele às vezes se sentia obrigado, no meio da madrugada ele acordava com aquele pensamento e tinha que ir ao hospital
visitar o paciente, examinar, às vezes fazer radiografias. E aí esse comportamento começou a chamar a atenção, não só de pessoas no hospital, como também dos colegas da equipe. E ele tinha que esconder isso da equipe. Até que a ansiedade dele foi tão grande que ele começou a passar mesmo para a equipe, mandava a instrumentadora contar e recontar as compressas que foram retiradas e colocadas e o instrumental cirúrgico. Mas ele obteve alívio depois de um período de tratamento. Ele começou a poder controlar melhor esses impulsos. Ele também venceu o período depressivo, só não conseguiu que a esposa ficasse com ele. Você acha que pelo fato dele ser médico, houve uma facilidade maior na recuperação dele? Houve até pelo fato dele procurar auxílio prontamente. Ele, quando começou a sentir essa estranheza toda, ele passou talvez um mês e pouco escondendo, mas depois ele procurou auxílio e isso ajudou muito, até mesmo também a seguir o conselho, a seguir a orientação, porque é muito difícil essa orientação que nós damos para que a pessoa consiga vencer o impulso. Às vezes até tem que a pessoa arrumar um auxiliar, alguém que a auxilie e que a estimule. Bom, gostaria de agradecer imensamente o Dr. Crispim Lima, que nos recebeu aqui no seu consultório para conversar com a gente sobre esse assunto que tem transtornado a vida de muita gente. Eu tenho certeza que você que está aí em casa se sentiu aliviado aqui com as recomendações e, enfim, deu para você entender perfeitamente o que está acontecendo com você. Muito obrigada, doutor. Ok, eu quero deixar também bem claro isso, que é um distúrbio que tem cura. A cura que nós falamos é justamente a remissão, e as pessoas não devem se desesperar, elas devem procurar o tratamento o mais rápido possível.